Boa conversa de volta nesta sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Esse caba bonito aqui que apresenta o Leônidas Badaró. Hoje na companhia do não tão bonito assim, mas gente boa e competente demais e tá na rua. E falando em competência e beleza, a gente começa assim, Tranzinho, que é a Lisane, que é daqui a pouco, deputada estadual Michele Melo. Michele, boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer te receber aqui, tudo bem? Obrigada, meu amor, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde, Taam, boa tarde, Badaró. É um prazer estar aqui com vocês. Pergunta, tu tá doido pra perguntar comigo? Eu vou ser um bom anfitrião, por favor. É mesmo? Pode começar. Michele, queria saber de você o seguinte: quantos jantares com o governador vão ser necessários para você não ser a vendedora de ilusões? Então, o pessoal gosta de me chamar de vendedora de ilusões, né? Mas, para te ser bem sincera, eu vendo algo que a política ultimamente não anda vendendo, que é a esperança, é solução para os problemas. Então, as pessoas estão confundindo vendedor de ilusões com quem quer realmente resolver o problema. Mas você não acha que você errou, não, naquele jantar? Eu vi as tuas declarações na imprensa, mas diante daquele cenário, daquele contexto... Aceitar aquele convite não parece assim, dizer, não, tá tudo bem? Não É, passa essa impressão? Claro. Muita gente me fez essa pergunta, inclusive a base me fez essa pergunta, Badaró, mas o convite ele estava aceito antes do que aconteceu. O convite já estava feito e aceito antes. E em respeito ao governador, que nem sempre é representado pelos assessores que ali estão, a gente decidiu ir, a base decidiu ir e ter esse momento diante do governador pedindo respeito de todo o secretariado ao parlamento. Então, pode parecer uma ida inusitada diante do que estava acontecendo, mas eu acredito que o respeito ele não pode ser deixado de lado entre o Poder Executivo e o Legislativo por mediocridades. Então, eu quis fazer um gesto grande aí, mostrando que a gente fala de Legislativo para Executivo e as coisas pequenas, elas não... Porque pareceu, aquela cena, aquela imagem dos teus colegas parlamentares perfilados, foi uma cena importante, simbólica, né? Tem o peso do símbolo, do gesto. Só que aquela imagem contrasta com o discurso. E com o jantar, pô. Porque para o cidadão que vê aquela cena de todos solidários a Michele, não é? E aos servidores ali que se sentiram agredidos pela postura do assessor, do secretário adjunto. Mas, na sequência, o cidadão vê toda aquela turma num jantar com o governador, parece tudo uma grande cena, entende? Isso E não foi uma cena, não. Então, foi muito difícil manter o profissionalismo, eu confesso para você. Muitos deputados não pensavam que o assessor em questão envolvido na briga estaria lá. Alguns até foram embora ao encontrar o secretário adjunto na festa. E muito do jantar aconteceu quando o governador chegou, as palavras foram ditas, houve o jantar, mas não houve, de fato, digamos assim, a festa. Eu, pelo menos, após a minha fala, me retirei, sequer jantei, porque, de fato, não era uma festa de comemoração. Todos nós fomos ali para ter um momento de falar diretamente com o governador, algo que talvez não pudesse ter chegado. Agora, deputada, por mais que o seu discurso no outro dia foi muito duro, e deixou claro que a sua ida ao jantar não era não representava ter feito as pazes, mas me diga uma coisa, o secretário adjunto representa o governador. E, na sua opinião, não faltou uma postura mais enérgica do governador? Do governador. A senhora ficou satisfeita com o posicionamento do governador até o momento? Já passado 3, 4 dias do episódio? Em realidade, Badaró, eu não estou satisfeita desde o começo da legislatura em relação a muito que vem acontecendo. Mas, graças a Deus, a gente tem uma linha de conversa direta com o governador e muitas coisas que acontecem, como aconteceu, por exemplo, da votação dos servidores, que nós tivemos que nos posicionar diferentemente do governo, como aconteceu em tudo, está sendo dito e falado que é mais, principalmente pela falta de diálogo com o legislativo, que é quem dialoga com a população.
Então, quando, naquela oportunidade do jantar, olhei para o governador pessoalmente, falei a ele, eu notei que ali ele entendeu o tamanho da falta de diálogo, o tamanho da falta de respeito, e depois ele conversou comigo, a gente marcou uma reunião a sós, Itaam, para que a gente possa, de fato, conversar e ele entender os pormenores. Hoje, o jogo de narrativas ele é muito grande. O jogo de narrativas de que houve o deputado da oposição, houve o Edivaldo, é uma mentira daqui, uma mentira de acolá, mas a verdade ela sempre vem à tona e eu estou na expectativa dessa conversa com o governador e aí eu posso te dizer se eu vou ficar satisfeita com a atitude dele ou não. Com o secretário adjunto Luiz Calixto, secretário adjunto de articulação política, momentos antes daquele quiprocó, você teve uma conversa com o Calixto antes. O que vocês falaram? Em realidade, eu tive uma conversa com ele, eu estava vindo de Porto Velho, nós fomos conversar sobre o corredor interoceânico, aqui amazônico, e vim de Porto Velho, recebi muitos áudios, muitas pessoas me mandando áudios do que tinha acontecido nessa reunião e do que tinha sido dito. E como todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa muito transparente, eu peguei esse áudio e encaminhei ao secretário adjunto. Eu encaminhei, eu digo, é sério que o senhor está falando isso da minha pessoa? Então, eu não esperei, não contei conversa, não. Antes de sair de Porto Velho, perdeu o sinal, eu mandei a ele a mensagem, ele negou, obviamente. E não tinha um áudio dele? Tinha áudio de pessoas. Áudio de pessoas. Ah, perdão. Áudio de pessoas que saíram da reunião, que ainda estavam na manifestação, okay. E mandando aí bastante áudios com a mesma versão dos fatos, né? E ele negou, ele ficou de ir até a Assembleia, de conversarmos. E ele conversou, fez, digamos assim, a sua defesa, dizendo que tudo aquilo era uma narrativa enganosa da oposição. Não gostei da atitude, porque eu acho que meu espírito é meio de mãe com a minha base. Então, eu posso dar um puxão de orelha neles, mas ninguém pode falar mal deles ali. Então, houve algumas palavras em relação ao deputado Pedro Longo, deputado Edivaldo, deputado Tadeu, e eu me silenciei, me levantei, e não batemos papo em relação a isso, não. Então... essa conversa com o Gladson, essa conversa só, essa conversa olho no olho que vocês vão ter, nessa conversa que define se a Michelle permanece ou não como líder do governo? Eu vou lhe perguntar assim, você está satisfeita? Porque, aqui é essa coisa de opinião pessoal, não tem nem opinião, é pessoal. A Michelle não deixa de ser a Michelle sendo... Você acha que consegue ser a Michelle Mello, que despontou na política como uma grande novidade? Você acha que é a Michelle Mello a mesma sendo líder do governo? Você acha que consegue? Badaró, eu tenho tentado. Tenho tentado no sentido de procurar o diálogo que eu não faço na tribuna, levá-lo até os secretários. Então, eu acredito que eles também não estavam acostumados com esse perfil de liderança, que leva os problemas mesmo, que fala dos problemas mesmo. Esse problema em questão que gerou tudo isso, dos provisórios do ISE, é um problema que, para mim, ele é extremamente político. É um problema que nós temos aí 300 famílias quase que vão ficar desempregadas, porque a administração pública ela não fez o seu papel durante 10, 15 anos. Nós temos pessoas que são provisórias há 10, 15 anos. É quase contraditório dizer isso, mas provisório permanente, né? Previsórios permanentes, digamos assim, porque a administração pública não fez o seu papel. E aí a gente agora pega essas famílias, essas 300 famílias que dedicaram a sua vida ao serviço público, só sabem fazer aquilo, estão numa área que a gente sabe que aqui no Acre é uma área complicada, tudo que envolve essa questão de segurança, socioeducativa, e simplesmente dizer, não, agora vocês não me servem mais, não tem verba rescisória, não tem verba indenizatória, e vocês estão no olho da rua. Então, eu não consigo, como mãe, como cristã, como pessoa que se comove com o sofrimento do outro, simplesmente dizer, não, acabou e pronto, vamos lá. E eles têm essa esperança no próprio governador. Eles têm essa questão da humanização do governador. Então, eles vêm até mim, tá, como líder, e dizem, olha, o governador é humano, ele vai nos ajudar. E eu, como líder, que vejo que é um problema político, obviamente ninguém quer tirar o local dos efetivos ou contrariar a lei, mas, poxa, são 300 pessoas que estão ali, provisórios permanentes, porque a administração pública errou. E a gente simplesmente vai jogar eles no lixo?
Então, a gente tenta, como líder, chegar dentro dos secretários. Antes de tudo isso, eu levei o anteprojeto ao secretário Ricardo, levei ao secretário Alisson, disse, olha, estou aqui colocando esse anteprojeto, tentando abrir o diálogo, tentando ver uma possibilidade, tentando pensar numa solução, porque problema para mim é para ser resolvido. Michele, qual é o teu limite, hein? Nessa conversa com o Gladson, qual é o teu limite? A partir de quando você vai dizer assim, não, isso aqui eu não aceito? Há um limite? Claro que há um limite, né? E esse limite, eu confesso para ti que muitas vezes ele foi testado. Durante esses 6 meses de mandato, ele foi testado. Como diz no bom acrenês, está triscando no limite? Tá triscando no limite, porque você precisa resolver os problemas. Vocês me conhecem desde a Câmara Municipal e eu não gosto de ver os problemas sendo ali uma e outra vez, reiteradas vezes, e a gente não consegue evoluir. Isso é um limite para mim. A morosidade da administração em tentar resolver o problema do povo, porque o povo sofre todo dia. Você imagina a cabeça de um pai desse, que está há 15 anos no sistema e que ele tem uma filha, ele tem um filho, ele tem uma família que provê, e ele simplesmente ficou sem emprego no nosso Acre, que não tem quase emprego para ninguém. Mas o que seria o razoável, assim? Porque você tem cargos indicados no governo, aliás, assessores de governo sempre utilizam, inclusive isso aí foi um dos áudios, né? O conteúdo dizia exatamente isso. Olha, parlamentar, conversa com parlamentar, moeda é cargo. Bom, até aí faz parte do jogo, é o jogo jogado. Mas eu queria saber exatamente isso. Cargos, por exemplo, é algo que está na mesa nessa discussão com o governador? Obviamente que não. Obviamente que não. Uma coisa é você fazer parte do governo, outra coisa é você se vender ao governo. São duas coisas bem diferentes. E aí, Itaã e Badaró, esse limite da minha dignidade, ela não está à venda, ela não está em jogo. Então, com o desrespeito que foi colocado, principalmente em relação ao meu mandato, no quesito me chamar de vendedora de ilusões, ali me atingiu profundamente. Só que foi um secretário adjunto. Eu quero conversar agora com o governador e ver o que ele acha de fato de direito, porque se essa é a ideia que permeia a cabeça de quem me convidou, ele vai precisar convidar outra pessoa. Então, eu preciso saber o que permeia o coração do governador para poder dizer a vocês quando e como será o meu limite. Eu tenho uma pergunta complicada para lhe fazer, bem complicada de se passar, mas eu quero contextualizar um pouquinho antes. A gente sabe que essa coisa de composição em governo é complicada. Um exemplo da Frente Popular. Quantas vezes quem nos bastidores sabe que o Edivaldo, daqui 2 exemplos, Edivaldo, que era o grande nome do PCdoB, continua, e o Jorge Viana quase foram, às vezes, de fato, em reuniões de bater na mesa, e depois eles saíam sorrindo da política, olha, a unidade da Frente Popular em prol do Acre. Isso não acontece no governo Gladys, não é. O seu caso é tanto que aconteceu isso. E tanto como eu acho que essa questão da composição do cargo faz parte, mas hoje, por exemplo, eu resguardei da fonte, mas um assessor do governo, um integrante do governo, passou a seguinte informação, e eu me resguardo direito da fonte, vai dizer que das condições da senhora permanecer à frente seria a indicação da sua companheira para a presidência da Fundação Hospital. E é? Isso tem algum fundo de verdade? Fatura cara essa daí, hein? Não é? Que fatura cara! Mas isso, quando eu digo do nível de, vamos dizer, irmandade dentro desse governo. Isso não veio de ninguém, veio do governo. Para você perceber que essa ideia de, com deputado, a única linguagem é cargo, está posta, né? Sim, eu inclusive escutei de próprios assessores do governo isso já e refutei várias vezes. Isso não é uma novidade, não é uma novidade para você. Não é uma novidade. Eu, como líder do governo, já escutei essa fala sobre a base do governo, refutei até, disse que há muita coisa em jogo, além de cargos, há respeito, há dignidade, há valorização de quem te deu um voto. E até, naquele então, falei ao assessor e disse a ele que eu venho de 2 anos de oposição, onde eu não tinha cargo nem no governo, nem na prefeitura, e ainda assim estou deputada estadual. Então, que ele entendesse que o trabalho ele vale muito mais do que qualquer cargo.
Então, isso eu já refutei dentro do governo, já ouvi sobre a nossa base e já refutei. Agora, eu não passei fatura nenhuma, não fiz nenhuma tratativa dessa. Estou aberta para dialogar sobre propósitos e respeito. Mas em nenhum momento eu fiz nenhuma fala sobre cargos para minha companheira, para minha esposa, para isso, para aquilo, porque eu não trabalho dessa forma. Eu acho, inclusive, que o governo tenta falar isso para desqualificar o nosso trabalho. Então, mais uma vez, é um grande desrespeito ao nosso parlamento. Mas não é estranho, muito estranho, que isso venha do governo, do qual você é líder, do qual você sobe aquela tribuna para defender? Não é uma coisa extremamente esquisita, que isso, eu volto a dizer, isso não é uma novidade, mas é impressionante como esse governo acontece com uma frequência e com uma dimensão muito grande. Badaró, eu te pergunto, se vocês viram o testemunho do pastor, que é servidor provisório do IS na nossa tribuna, ele está estarrecido com os assessores do governo falarem de uma forma que eles poderiam, inclusive, atacar o próprio governador. Acho que todos viram, está gravado, quem não viu, eu convido a ver. E ele mesmo disse, se eles falam assim do governador, imagina do parlamentar. Então, para mim, é uma atitude extremamente desrespeitosa com o parlamento, mas o que esperar de pessoas que estão ao redor do governador e, quando precisam defendê-lo, fazem isso com os servidores, que saiu da boca dos servidores, não sou eu que estou dizendo. Vai lá, quer denunciar o governador, denuncia. Falou para o próprio Badaró, inclusive, não foi ali no saguão da... Então, você para pensar e diz, realmente, de que lado estão? De que lado está quando você não consegue compor dentro do conjunto de fatos, puxar o tapete das pessoas que estão remando a favor de um governo, querendo construir um governo dentro do propósito daquilo que o governador Gladson me disse. A primeira coisa que eu perguntei não foi por cargos. Quando o próprio senhor Luiz Calixto me disse, Michele, o que eu preciso para você ser governista? Ele sabe o que eu respondi a ele. Eu disse, eu preciso acreditar no governador. Preciso conversar com o governador. E você acredita? Ainda acredita? É a pergunta que eu ia fazer. Vocês dois estão sintonizados, né? Não, eu costumo ter essa fidelidade, tá, e essa lealdade. Enquanto eu não sentar e olhar dentro do olho dele para mudar a minha ideia, eu continuo acreditando, porque a gente ainda não teve oportunidade de sincerar um com o outro. Mas, deputada, o que é difícil do cidadão não acreditar nessa versão de que deputado é igual cargo, é um raciocínio lógico. Um governo que apresenta tão pouco para a comunidade, um governo que disse o mínimo, o que motiva você ser líder, então? O que me motiva, eu vou te ser bem sincera, é a possibilidade de fazer. É a possibilidade de cutucar por dentro. É de chegar na frente do secretário, é de ser chata mesmo, por assim dizer. É de pegar a dor do povo que vai lá na LEAC falar comigo e dizer para ele, cara, tu vais ter alguém que vai tentar dentro da gestão. Porque vocês sabem, a gente passou 2 anos brigando com o Bocalhon, mostrando para a população, e o Bocalhon ainda assim não fez o que ele tinha que fazer, porque ele não quis, Itaã. E a população vai continuar sofrendo, continua sofrendo até hoje. Nós fizemos uma audiência pública hoje com as Margaridas, as trabalhadoras rurais. Uma delas testemunhou na tribuna que o prefeito Tião Bocalhon disse que não asfaltava os ramais, porque se asfaltasse, eles iam vender as terras, sair de lá e não iam mais produzir. Isso é coisa que se pensa, isso é coisa que se diga. Então, o meu trabalho que eu faço, além do mandato de deputado estadual, é ir tentar, através do diálogo, através de soluções, tentar mudar a máquina, o pensamento governista mesmo, dos secretários. Como assim não tem solução? Vamos tentar A, B, C, D, calma, vai dar certo, vamos dialogar. Então, é um trabalho muito árduo. Além de tinhosa, eu posso dizer que a Michele também é teimosa. Tô teimando diariamente. Confesso para vocês que tô teimando diariamente e tentando pegar esse poder que a liderança tem, essa representatividade, e sentar lá e jogar o jogo, dizer assim, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Porque quando você é de oposição, você não tem as portas abertas. O teu pai te orienta, te referencia? Sim, a orientação dele é bem diferente da minha. A orientação dele, ele é muito mais valente do que eu. Ele tem empresas que têm negócios com o governo? Com o Estado, não. Com o Estado, não? Não, com o Estado, não. Com a prefeitura?
Eu acho que porque os negócios deles são sobre a água, né? Acho que agora está com a prefeitura. Perfeito. Então, o teu pai não apita quando se fala a respeito de... Ele dá a opinião dele, tá? Como a opinião dele de que eu não deveria estar na política, e mesmo assim eu estou. Então, pelo meu pai, já tinha saído daqui desse lugar, que ele disse que era melhor se eu fosse só médica, que foi para isso que ele me formou. Mas ele apita no sentido, inclusive, agradecer aqui a ele, que no dia me mandou mensagem e falou que estava muito orgulhoso porque ele sabia que a minha dignidade não estava à venda. O Badaró, você vai já falar a respeito da questão da prefeitura, certamente você vai perguntar sobre isso para ela, mas eu queria só tirar uma dúvida. Eu vi no site AC 24 Horas que você recebeu flores do Eu governador. estou muito enxerida, ela não quer perguntar. Foi a primeira coisa que eu perguntei. Ela negou. E aí, assim, o pessoal estava dizendo o seguinte: o Goulart vai mandar flor para ela quantos dias seguidos? Foi do governador? Não, meu amor, não foi do governador, não. E se fosse, teria dito também. Um grupo de mulheres empresárias mandaram como forma de fortalecer a nossa representatividade, pedindo para a gente não esmorecer, e vinha justamente com essa frase: sem recuar, sem cair e sem temer. Então, aproveitar e agradecer a esse grupo e à imprensa. Vocês têm sido, assim, verdadeiros companheiros na hora de noticiar a verdade. Isso é muito bom para a nossa população. A gente já estourou aqui o nosso horário, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Há poucos instantes, eu contei isso no início do programa, me ligou: olha, aqui é do Instituto, tá uma pesquisa, só pode uma gravação, e ficou lá. Opção: a prefeitura está bem, diz que a prefeitura não presta, diz que 2. Em quem você votaria para prefeito? Fulano de tal, e tinha lá uma opção Michele Tinha meu Mello. nome, Tinha coisa nessa de... boa. Você tem essa pretensão, que ser prefeito eu já sei que tem, não negue. Agora, para a eleição do ano que vem, é algo que... É a hora? É a hora, tá pensando nisso? A hora, quem vai definir de fato é o povo. Agora, eu hei de dizer que eu estou pronta. Se o PDT quiser, ele tem um nome para candidata a prefeita de Rio Branco, chama-se doutora Michele Mello. Se quiser, rodou até o número. Arriégua. Olha aí. Como se diz em acrianês, arriégua. Então, topa. Topo. Eu acho que as pessoas merecem ter alguém com vontade de mudar, com vontade de fazer, sem partidarismo, sem cor partidária, cuidar de gente mesmo, sabe? Pegar assim a máquina pública e dizer: toma, é teu, vamos fazer, vamos mudar, vamos trocar o que tem que trocar, vamos fazer o que é certo. E eu tenho muita vontade de dar essa minha colaboração. Se o Marcos Alexandre sentar para tomar um café com você e convidar para compor a chapa, você aceita? Isso depende muito do partido, né? Mas eu, Michele, eu estou aberta a construir um novo Acre, uma nova Rio Branco. E, como eu disse, eu venho numa missão, que é cuidar das pessoas. Então, estou pronta porque der e vier. Isso é para estourarmos olhos, mas para terminar, minha língua não aguenta na boca. Assim, faria muita coisa diferente do Bocalhau? Ah, muita? Como é que a gente fica com dinheiro no caixa e o povo sofrendo? Pelo amor de Deus, o dinheiro tem que ser gasto para melhorar a vida do povo. Ô, língua, hein, mano? Depois falam de mim. Eu faço uma pergunta, jornalista. Ia ser bem diferente. Eles iam ter uma prefeita que cuida deles. Pode ter certeza. Para você ter uma ideia, eu já tenho até o desenho das paradas de ônibus que eu gostaria que houvesse em Rio Branco. Olha porque aí. eu estudo e vou atrás. Então, quando eu falo de um problema, eu já estou com a solução ali, já. Michele, muito obrigado pela presença. De verdade, parabéns pelo trabalho. Tomara que, enfim, como líder, na oposição, enfim, independente, não sei qual vai ser o seu caminho, mas que você represente bem quem lhe elegeu, que você continue brigando pelo bem da população acreana, porque realmente a gente vive tempos difíceis. Muito obrigado. Nós vamos continuar teimando, prometo para você aqui, para a população que está nos assistindo, nós vamos continuar teimando. Onde quer que seja, nós continuamos teimando. Não tem sido fácil, não tem sido respeitoso, tem sido um caminho árduo, mas cuidar desse povo é minha missão e a gente está pronta para o combate.